este homem foi escolhido por Deus. E a sua vinda foi predita há 8 séculos antes da sua chegada. Seu nascimento foi anunciado por um anjo. E ainda assim, ele teve um momento de dúvida. Hoje nós vamos falar sobre João, o Batista. Olá, pessoal! Que isso, gente? Cadê? Ninguém veio comigo. Quem vem? Olá, pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro do café. Esse é o nosso quadro Elas e Eu. De um homem, já foi mencionado o nome dele, João Batista, vivia no deserto antes de aparecer publicamente, comia gafanhotos, se vestia de uma forma inusitada, comia mel também. Ele era todo diferentão e tinha o nome do meu pediatra. João Batista! Ela falava João Batista. Gente, não é que é? Gente, eu preciso contar uma experiência rapidinho. Eu me lembro que quando eu contei essa história na EBD, as minhas filhas eram as minhas alunas, além dos outros, claro. Difícil, viu? Ela chamava minha atenção mais que todo mundo na Precisava, sala. E às vezes eu nem tava conversando sozinha, porque não tem como você falar sozinho, só se você for tanta. E eu só ia levar pra pronto. É uma bênção ser aluna da sua própria. E aí eu me lembro que eu tinha acabado de explicar sobre João Batista. E a gente sabe que a maneira que João Batista pregava era toda diferentona. Muita gente não ia chamar João Batista pra pregar na sua igreja. Arrependam-se! Ele dizia assim, arrependam-se, raça de víboras. E aí, depois que eu dei essa aula, a minha filha Rafaela entrou no carro, enquanto a gente voltava pra casa, abriu o vidro e gritava, arrependam, raça de víboras, arrependam. Evangelista, né? Olha, eu gosto daquele pensamento que é assim, se eu não me lembro, não aconteceu. Ah, não vale pra mim essa então, nem vai valer pra ninguém. Você não vale que você lembra das coisas. Não lembro. Aí eu me lembro que eu parei o carro e falei, o que você tá fazendo, Rafaela? Ela falou, não é assim que evangeliza? E eu caí na risada aquele dia. Mas voltando ao nosso assunto central. Porque o centro hoje não é a Rafaela. Surpresa! João Batista tinha uma maneira peculiar de pregar. Ele não aliviava pra ninguém, nem pras autoridades. E quem ia sendo batizado, João Batista simplesmente falava assim, o que te traz as minhas águas? Porque a Bíblia diz que ele fazia a pessoa confessar publicamente os seus pecados antes que ele batizasse. Então vamos pensar numa cena aqui. Ele devia falar assim, eu sou um fofoqueiro e eu quero batizar. Então era uma maneira inusitada que João Batista tinha de pregar o evangelho, mas que foi aprovado por Deus. Porque Jesus disse uma frase muito importante, dos nascidos de mulher não tem ninguém como João o Batista. Eu particularmente sou muito fã de João Batista, eu sei que ele pregava de uma maneira toda peculiar, mas eu acho ele sensacional, justamente por isso. Eu tava lendo um livro, na verdade eu não li o livro inteiro não, tá? Eu peguei o livro pra dar uma pesquisada pra gravar esse vídeo aqui. E o título, não deu tempo de ler o livro inteiro. João Batista, o pregador politicamente incorreto. E aí aquele autor falou uma coisa muito interessante, ele fala que João Batista ele era conhecido porque ele pregava uma pregação de arrependimento. E que essa pregação é um péssimo marketing pessoal, principalmente hoje em dia. Hoje em dia, pregadores que são conhecidos por pregar o arrependimento é um pouco difícil. Ele não é convidado, basicamente, para pregar. Não, porque qual é a pregação mais famosa hoje em dia? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vocês cantaram sem querer a mesma música. Você tem valor. Por que eu tô fora dessa sintonia aqui? A gente sabe que você tem valor, você tem mesmo, Jesus morreu por causa de você. Mas você é pecador, você precisa se arrepender, você tem que entender isso. Então não fica só no trás dessa explicação soft, não, tá bom? Tem que ser pregador raiz. No livro Os Caçadores de Deus, o autor fala sobre essa mensagem de João Batista e ele diz que o arrependimento é uma estrada, um caminho para a presença de Deus. E ele até fala uma frase muito interessante, ele fala assim, pergunte para João Batista. Quando ele construiu a estrada, Jesus veio andando por ela. Bom, você já deve ter visto aí no título do vídeo, dúvida. Então, como que a gente ainda não tá falando de dúvida? Calma, não fique em dúvida. João Batista, depois de ter anunciado Jesus por tanto tempo, teve o seu momento de dúvida. Sim, teve.
Lá no livro de Lucas, no capítulo 7, João Batista estava preso e ele pediu para os discípulos dele irem até Jesus para fazerem a seguinte pergunta: você é mesmo o Messias ou a gente tem que continuar procurando? É até engraçado que essa pergunta venha de alguém que anunciou por tanto tempo que era chegado o reino dos céus, alguém que batizou Jesus, alguém que declarou, ele mesmo foi quem declarou sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então como é que esse homem teve seu momento de dúvida, Margarete? Responde pra gente. Pois é, este mesmo homem disse uma das frases mais conhecidas da história dele, que é: convém que ele cresça e eu diminua. Interessante, depois de todo esse pano de fundo que a gente disse agora, a gente ter o conhecimento de que ele teve dúvida. Mas você sabe que eu acho isso muito interessante, porque a gente entende, reconhece que João Batista era uma pessoa humana como nós. Isso. Quantas experiências nós já passamos com o Senhor e muitas vezes uma situação pequena, nós ficamos na dúvida. A gente questiona todo o amor de Deus. É. Eu conheço gente que depois de, sei lá, terminar um relacionamento, começa a questionar se Deus existe. Cara, onde você tava? Pelo amor de Deus. Então, tipo, a gente olha pra pessoas como João Batista e quer, tipo, como esse cara pode fazer isso? Ele pode, Porque você faz a isso, gente eu é faço assim, isso, né? todo mundo faz isso. E eu, particularmente, não vejo problema em ter dúvidas. O problema é o que você faz com a dúvida. Exatamente. Augusto Cury disse uma vez nos seus estudos que a dúvida muitas vezes nos faz buscar o conhecimento, e o conhecimento nos dá a experiência. E as experiências nos traz a sabedoria. Então a dúvida, se você souber canalizá-la, ela vai trabalhar em seu favor. Vou te contar um testemunho pessoal. Desde muito cedo, eu sempre tive muitas perguntas sobre a Bíblia. Eu era aquela que saía do quarto com a minha Bíblia e falava: Como é que Moisés está aparecendo aqui no monte? Como é que Elias está aparecendo aqui no monte? Isso aqui é reencarnação? O que tá acontecendo? É porque o nosso pai é pastor. Nosso pai é Então a gente pastor. tem essa vantagem de só abrir a porta do quarto e já ter uma consultoria ali mesmo. Já não precisa nem no gabinete. de chegar, eu também era aquela que fazia a pergunta: Se Deus não sabia que Judas ia trair Jesus, por que então que Deus criou Judas para trair Jesus? Deus criou Judas para trair Jesus? eu era essa pessoa. Aí o que eu fiz com todas essas dúvidas foi estudar teologia, gente. A minha faculdade é teologia. Eu tenho muitas dúvidas, entendeu? O ponto é esse. Nós somos muito curiosos. A gente foi feito assim. Isso é muito interessante pra gente. É assim, através da curiosidade, que grandes descobertas são feitas, grandes invenções são construídas. É através da curiosidade, de uma necessidade. Falta alguma coisa, você precisa descobrir, vai lá e faz. O problema é, quando você tem uma dúvida, você levar essa dúvida pra pessoa errada. Só que pior que isso ainda, eu acho, é você guardar aquela dúvida pra você. Então, tipo, você só não externalizou, mas tá dentro de você. Então, muita coisa vai chegar, até com relação à palavra de Deus, e você nunca vai aceitar aquilo que você não acreditou, que você não entendeu ainda. Interessante que Jesus em nenhum momento repreendeu seus discípulos por terem dúvidas muitas vezes. Quando eles viram Jesus conversando com a mulher samaritana, eles ficaram assim, eles ficaram chocados. Jesus não só não trazia a resposta pronta para eles, como já respondia a pergunta com outra pergunta. Jesus queria ensinar os seus discípulos a pegarem a dúvida e transformarem em conhecimento, terem sabedoria, terem discernimento. Jesus fazia com que eles se tornassem pensadores, porque ele não ficaria ali muito tempo. Ele tinha só 3 anos para treinar os seus amigos, os discípulos. Então ele precisava rapidamente fazer com que eles crescessem. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se você tem dúvida em qualquer área que seja da sua vida, pode ter certeza, Deus não tem medo da sua dúvida. Deus não tem, Deus não se sente intimidado pela sua pergunta. Agora, uma coisa que a Rafa falou é realmente muito importante. Você não pode simplesmente levar a sua dúvida para a pessoa errada e deixar ela ali. Você pode até compartilhar se for necessário, é importante você compartilhar, mas você precisa aprender a levar a sua dúvida, os seus questionamentos para a pessoa certa, para a pessoa que tem todas as respostas. Eu acho que é muito interessante o que elas estão falando, porque quando Gideão teve dúvidas, quando ele teve receios e medos, ele vivia pedindo para Deus confirmar as suas dúvidas, confirmar aquilo que ele tinha incertezas. Deus em nenhum momento se ofende com as suas dúvidas. É claro que quando você for levar seus questionamentos para Deus, você precisa realmente levar reconhecendo o seu lugar de servo, realmente se rendendo. Agora, só porque você está levando a sua dúvida para Deus, isso significa que você vai ter todas as respostas? Não, de maneira nenhuma. A gente nunca vai te falar isso, tá? Já não teve, né? Já não teve. É por isso que o evangelho é loucura pra muita gente. Vai ter coisa que vai fazer
todo sentido pra gente. E vai ter coisa que não vai fazer sentido pra gente. Eu e a Vitória tava conversando sobre isso. Quando a gente começou a estudar inglês, tinha muita regra no inglês que a gente olhava e falava, mas por que isso é assim? E meu professor falava, não tem um porquê, você só tem que fazer porque assim é o certo. Na nossa vida de fé, muita coisa a gente não vai conseguir entender. E a gente vai ter que viver com aquilo, porque é aquilo. E é por isso que o evangelho é loucura. Mas se você entende que Deus é um Deus de amor, isso basta. E quantas pessoas você conhece, nós conhecemos, que saíram das suas igrejas porque as suas dúvidas não foram respondidas, ou talvez as suas respostas não foram aquilo que elas queriam ouvir. Pessoas que falam, eu não entendo por que tem guerra no mundo, eu não entendo por que tem fome, eu não entendo por que uma criança nasce doente, esse tipo de dúvida. Então, uma dica muito importante para você hoje, leve as suas dúvidas para Deus também. Ele tem muito prazer em esclarecer as suas dúvidas ou trazer paz ao seu coração, mesmo que ele não te responda. A Bíblia diz que a verdade nos liberta de todo mal. Talvez muitas das suas dúvidas possam ser respondidas enquanto você faz uma leitura bíblica. A Bíblia também fala que todas as coisas vão passar, vai tudo passar, menos a verdade, que é a palavra de Deus. Então, ela prevalece, permanece. Use a sua dúvida para buscar a verdade, para buscar mais intimidade com Deus e não o contrário. Não se afaste porque você tem dúvidas não respondidas. Nosso desejo hoje com esse vídeo é para que a sua dúvida te faça ter conhecimento. O teu conhecimento te faça ter experiências com Deus e as suas experiências vão te tornar uma pessoa bem mais sábia. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, Compartilha, vai! Se inscreve aí no canal e ativa as notificações. também deixa o seu like aqui. Deixa pra gente um comentário de qual parte você mais gostou. Tchau! Você não falou, gente. Tchau! Não vou falar mais. Vai Tchau, lá, gente. Vai lá. Tchau! Um beijo, galera! E um queijo! Acho que eu nem ia falar. 1, 2, 3.